Olá, pessoal. Eu me chamo Jusilândia Matos de Negreiros, sou acadêmica do curso de História pela UES, Universidade Estadual do Ceará, pelo Polo de Campos Sales, na qual vou falar um pouco sobre a origem da humanidade, eu e meus colegas Jardênia e Modesto, e as características dos hominídeos do gênero homem, destacando cada espécie. A partir do livro de Darwin, a espécie humana, ela passa pelo processo de hominização. O que é hominização? É o nome que se dá ao desenvolvimento das características típicas do ser humano. Os fósseis são uma das principais fontes de estudo para entender a evolução biológica das espécies. Como podemos ver na imagem, os hominídeos do gênero Homo mostram em escala aí, como o Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. O Australopiteco tinha braços longos, maxilares salientes e cérebros pequenos, mas sua principal característica era a capacidade de andarem eretos, ou seja, de andar retos. Uma das espécies dos Australopithecus não sabe qual deu origem a um grupo de hominídeos, o Homo. Os cientistas ainda não descobriram quando e como, onde isso aconteceu. Acredita-se que os primeiros seres do gênero homem apareceram há cerca de 2 milhões de anos. Por mais de 800 mil anos, os seres do gênero homem conviveram com os Australopithecus na África. O Homo habilis, a espécie mais antiga do gênero Homo, com quase 1,60 metros de altura e pouco mais de 50 quilos de massa, e um cérebro de até 800 metros. O Homo habilis se desenvolveu a sua capacidade e adaptação cultural e social, os integrantes de um grupo, como por exemplo, eles dividiam os alimentos uns com os outros, o que estabeleciam vínculos sólidos entre eles, facilitando a defesa, a nutrição e a reprodução dos grupos, que viveu milhares de anos com outros hominídeos. O Homo habilis costumavam utilizar ferramentas produzidas a partir da madeira, de ossos e principalmente da pedra lascada. O Homo erectus chegava a medir 1,80 metros de altura. Seu cérebro tinha um volume médio de 950 centímetros. Poderia chegar a 1.250 centímetros de altura. Seu rosto era largo, sua arca dentária saliente. Essa espécie tinha grande capacidade intelectual. Andavam em grupo de 20 a 30 indivíduos que dividiam tarefa, fabricavam utensílios, construíam cabanas, aprenderam a dominar o fogo e organizar caçadas. Entre 1.700.000 anos atrás, o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a emigrar da África, onde surgiu segundo o curso do rio Nilo, alcançou a Ásia e depois a Europa. Extinguiu-se há cerca de 300.000 anos, quando a espécie arcaica do Homo sapiens já tinham surgido. O Homo erectus desenvolveu diferentes ferramentas para melhor se adaptar por meio em que vive. O Homo erectus evoluiu há cerca de 2 milhões de anos e foi a primeira espécie
humana a caminhar erguida sobre os dois pés. O Homo sapiens, há indícios de que essa espécie passaram por um longo período de evolução, até que por volta de 195 mil anos atrás apareceu o Homo sapiens, ou seja, o Homo sapiens moderno, subespécie da qual somos representantes, por uma faringe mais longa, uma língua mais flexível, desenvolveu a capacidade de falar, por meio da qual passou a expressar pensamentos, conceitos abstratos. O Homo sapiens teria chegado entre 15 e 11 mil anos atrás, mas há também teoria que indicava vestígio da presença humana no continente americano, datados de 50 mil anos atrás. Enquanto isso, ocupava a Europa e a Ásia Central, lá levava uma vida nômade, ou seja, deslocavam-se constantemente em busca de alimentos, viviam da colheita de frutos e raízes e caçavam animais com mamelucos e bisões. Aqui está uma breve avaliação, na qual convido a cada um a fazer uma representação gráfica da evolução humana sobre cada processo evolutivo das espécies. Ou seja, eu convido a vocês a fazer um gráfico sobre as espécies que eu falei um pouco no vídeo. As considerações finais. Partindo do princípio da evolução humana e a importância da evolução da espécie e suas características e desenvolvimento humano, na qual vimos que o ser humano se desenvolveu de forma significativa ao longo do tempo. Ou seja, nesse período houve bastante transformações e desenvolvimento, do gênero Homo, como o Homo sapiens, na qual nós somos uma espécie representante. Quero agradecer, obrigadão a todos, principalmente a turma da UES, Campos Sales.